Bom dia, tudo bom, pessoal do sexto ano? Bem-vindos a mais uma aula, tá? Mais uma aula de geografia. Hoje o professor vai dar sequência à segunda parte do nosso roteiro, né? Sobre cartografia. Vamos lembrar que nós estudamos na primeira semana. Deixa eu achar onde eu estava. Na primeira semana, nós fizemos, acho que 2 páginas do caderninho, não foi? Agora, cadê? Aqui. Já estava aberto. Já. Agora nós vamos para a parte 2 da segunda semana. Viu, Valmir? Não vi essa parte ainda. Não tem te mandar antes. Brincadeiras à parte. Então, vocês têm aqui no caderninho de vocês um texto sobre o que é a cartografia, tá? Uma breve história da cartografia que envolve o famoso grego Erastótenes, tá? Vou contar para vocês já. Leiam este texto, ok? Nós temos aqui, ó, eventos discutem interdisciplinaridade na prática da cartografia. O que é isso? É um texto do jornal da USP que fala que a ciência de se estudar mapas não é exclusiva para a área da geografia. Tá? Existem outras áreas que se estudam mapas. Um exemplo é qualquer tipo de engenheiro, ele vai precisar elaborar, às vezes, uma planta, o engenheiro civil. Então, são outras áreas que nós temos aí. Tá? O texto 4, aqui quem tem o celular e internet, se você focar a sua câmera aqui, ele vai abrir nesse videozinho aqui, ó. Ou se não, eu clico nele, ele vai contar um pouquinho da história. Como são feitos os mapas? Dos mapas, tá? Pelo IBGE. É um vídeo super legal. Ele explica como são feitos os mapas, desde os mecanismos até o sensoriamento remoto, que é hoje. Esse vídeo é obrigatório vocês assistirem, tá? Gostaria muito. Vocês coloquem assim, ó, vídeo 1, eu estou gravando hoje, será para a aula do dia 18. Vídeo 1, aula 18, aula do dia 18/6 de 2020, geografia. Vocês vão comentar partes do que eles falam no vídeo. Ó. Ela vai falar sobre há muitos e muitos como anos os mapas são feitos, GPS e no modo relativo, né? que nós temos Extrair informação geométrica, você precisa ter 6 pontos. Nós chamamos esses pontos de pontos de grupo. mapa, como se faz a Fazendo a produção de dados cartográfico em estéreo. tudo que se é usado, ó, 15 por 1,5. um engenheiro para poder fazer uma casa. Fechar o modelo aqui. Então, assim, A identificação do ponto e a sua coordenada. é uma Né? cidade, tá? Eu acho isso super legal, tá? Então, fica aqui essa primeira atividade para vocês, ok? Agora, deixa eu sair daqui e voltando lá no nosso caderno do aluno, tá? Aí vem essas perguntinhas para serem respondidas, ó. Identifique no texto as palavras ou expressões que você não conhece. Então, nos 4 textos, quais são as palavras que você não conhece e procura no dicionário? Se você não tem dicionário, pesquisa na internet, tá? Não tem, vai na escola, que tem dicionário na escola. Segundo o texto 1, não se pode esquecer, no entanto, que os mapas, como meios de representação, traduzem os interesses e objetivos de quem os propõe, podendo se aproximar ou afastar da realidade. O que isso quer dizer? O que a frase significa, né? A pessoa que está fazendo o mapa, será que ele está mostrando a realidade que ele vive ou não? Por quê? C. Pesquisa informações sobre as influências de Ptolomeu e Mercator para a cartografia. Essa é uma pesquisa bem facinha, tá? Ptolomeu vai ser um filósofo, né? Ele não se encaixa bem como filósofo, ele entra mais como matemático, físico, da Grécia Antiga. Ele vai falar do modelo geocêntrico e heliocêntrico, vou comentar já com vocês, tá? Pesquise 2 exemplos de mapas antigos referentes ao continente americano e ao Brasil e descreva suas principais.
A D, na verdade, você vai lá no Google, você vai escrever assim, ó, mapas antigos do Brasil. Aí você vai mostrar, você vai escrever o que aparece. Mapas modernos do Brasil. E escreve a diferença. O que você viu de diferença nos antigos e nos novos, tá? E com base no texto 3 e 4, comente como os mapas são feitos hoje e quais são os desafios desses mapas. Então, como eles são feitos hoje, qual é o desafio do cartógrafo hoje em si, tá? Lembrando que a cartografia também é uma ciência. O cartógrafo, nós temos aqui na Unesp de Prudente a função cartógrafo. Você vai estudar 5 anos de cartografia. O salário inicial de um cartógrafo está entre 4 a 10 mil reais para você fazer mapas, tá? Então, olha que legal. Atividade 2 não é para agora, é para a semana que vem, tá? Fecha o caderno do aluno e venham aqui, porque aqui eu quero saber se realmente vocês estão aprendendo sobre os mapas em si, tá? Então, isso aqui eu já comentei na aula passada, né? Mas de onde vieram esses mapas, tá? O mapa, ele representa a cultura de um povo. Então, ele pode ser dos babilônicos, os egípcios, os maias, aqui no atual México. Os chineses têm mapas antigos, os astecas, que são povos indígenas, também próximos ao México. Cada mapa, ele representa a produção cultural que o cartógrafo ou aquela pessoa que produziu o mapa, ele via. Um exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Esse aqui é um dos mapas mais antigos do mundo, que é o mapa de Gassur. Ele foi feito em uma rocha, né, há mais de 4.500 anos. Se eu não me engano, ele é do Império Babilônico. O mapa de Gassur, ele foi traduzido para... Se você olhar, você vai falar assim, é uma pedra cheia de falhas aqui. Veja, não entendo nada. Os cartógrafos, então, descobriram que aqui era o rio principal, tá? Aqui eram 2 cadeias de montanhas, esses 2 riscões. Aqui no meio é um outro rio. Aqui é o norte da civilização que estava aqui, o oeste, o leste, possivelmente o sul. Então, isso aqui foi uma tradução, é um dos primeiros tipos de mapas. Não se tinha papel na época, o papel veio, né, com os egípcios através da planta que é o papiro. Então, eles usaram as rochas como primeira impressão dos mapas. É a ideia de quem fez este mapa, tá? Outro estilo de mapa, tá? Os indígenas que moram nas Ilhas Marshall, aqui, essas ilhas, elas ficam lá na Nova Zelândia, perto da Austrália, perto do Japão, perto da China, coronavírus, perto do Havaí, tá? Olha o mapa deles. Eles utilizaram uma espécie de bambu para confeccionar o mapa. Talvez aqui seria o quarto, aqui a cozinha, aqui a sala, ou seria a aldeia inteira. A gente não tem como entender esse mapa agora, porque não fomos nós que produzimos, foi a cultura indígena que produziu esse mapa. Nossa, professor, mas que mapa mais feio? Para eles, não. Então, depende da visão que o mapa traz para vocês, tá? E por falar, né? Os mapas antigos, eles nasceram com uma visão religiosa, principalmente aquela ideia de geocentrismo, heliocentrismo. Então, vamos lá. Geocentrismo, terra, centrismo, centro. Terra no centro do universo. Os antigos acreditavam que... Deixa eu voltar aqui para o Google. Aqui, geocentrismo. O nosso amigo Ptolomeu, como vocês conheceram, ele dizia que a Terra estava no centro do mundo e todos os planetas e o Sol faziam o movimento de translação, que é o movimento em volta da Terra. A Igreja, ela adotou o sistema de Ptolomeu e disse que estava correto. Esse é o modelo geocêntrico, Terra no centro do mundo, e que era o Sol que fazia este movimento ao redor da Terra.
Nicolau Copérnico, muitos anos depois, né, muito tempo depois, junto com Galileu Galilei, que é físico, eles provaram que, na verdade, não é a Terra que está no centro. Quem está no centro que vocês já aprenderam? O Sol. Então, na verdade, esse movimento se chama heliocentrismo, tá? Hélio significa Sol, centrismo, centro. Então, na verdade, o Sol que está no centro da nossa Via Láctea e o planeta Terra, esse aqui, ele faz um movimento de translação, que dura 365 dias mais 6 horas. A cada 4 anos, você tem um ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro, porque todo ano demora 6 horas a mais para ele completar isso aqui, ó, esse movimento de translação. Esse é o movimento heliocentrista, tá? O Nicolau Copérnico, quando ele descobriu que a Terra não estava no centro e sim o Sol, através da análise das estrelas, ele foi perseguido. Galileu Galilei também, e muitos foram condenados à fogueira, como Galileu Galilei, na teoria da gravidade. E morreram, justamente por defender isso aqui, ó, o Sol no centro e a Terra que gira ao redor. Por quê? Ia contra a visão religiosa da época. E não se podia ir contra a visão religiosa da época. Por quê? A igreja, ela dominava, tá, o período principalmente dos mapas. Aqui vocês têm um exemplo de um mapa feito pelo Império Japonês, que a gente chama os famosos shoguns, que são os reinos feudais japoneses antigos. E neste mapa aqui, você vê que os japoneses no século XVIII, eles reconhecem o Japão, né, as Américas. O Japão está no centro, a América está aqui no cantinho, ó, o Brasil onde ele está. Aqui é a Ásia, a Europa e a África. Quem está no centro? O Japão. É uma visão onde o Japão está no centro do mundo. Esse é um mapa antigo, é uma alegoria da Bíblia. É um dos primeiros mapas também, tá? Dizendo que só havia a Ásia, a Europa e a África. Só. Não tem mais continente nenhum. Então, era um mundo onde só existiam 3 continentes. É uma alegoria mostrando que só 3 continentes, né? Cada filho de Noé foi para um continente e habitou esse continente. Claro que está errado, mas era o jeito que eles viam, tá? Os chineses também deram um avanço legal na cartografia, tá? Os chineses, eles se desenvolveram antes dos europeus. Para eles, os mapas eles serviam para demarcar fronteiras e não para ficar mostrando termos religiosos. Então, eles faziam montanhas, eles faziam percursos, rotas. Eles deram um impulso gigante. Vocês vão ver que o Aristóteles, na Grécia Antiga, ele vai ajudar bastante nessa parte do mapa, tá? Nós temos o Anaximandro, o Hecateu, nós temos Heródoto e nós temos Ptolomeu e o Erastótenes. Eles deram base, foram eles que começaram a definir linhas imaginárias para desenhar esse mapa. Ó, vocês estão vendo ao fundo que eu estou com o mapa mundi. Foram eles que começaram com isso. Tá? Segundo, né, a professora Isa Adonias, os gregos eles entenderam que a Terra ela era esférica. Mas não falaram que a Terra era redonda, mas eles entenderam porque não se tinha tecnologia na época. Então, uma escola filosófica chamada Escola Jônica, ela desenvolveu um mapa cilíndrico. Ó, é um mapa cíclico, ele é redondo, porém com os 3 continentes, né? Europa, África e Ásia. Um mapa bem antigo, mostrando algumas planícies, oceanos, mares e tudo mais. Porém, vieram outros gregos, o famoso Pitágoras, com o Teorema de Pitágoras, Parmênides de Eleia, que é o inventor das zonas climáticas, o Eratóstenes, que deu o famoso paralelo e meridiano, que são as linhas imaginárias, e na verdade foi ele que deu um impulso maior para a nossa cartografia. Tá? Esse é o mapa de Eratóstenes, que não tem na nossa apostila. Tá? Vejam que aqui já tem paralelos, que são as linhas de assim, e meridianos, que são as linhas de assim. Isso já é chamado de coordenada geográfica.
Isso já é quase um indício de um GPS, tá? Ptolomeu também acabou desenvolvendo, né? Ele é o pai da cartografia moderna, apesar de ser perseguido pela Igreja Católica depois e tudo mais. Você vê que no mapa dele você tem anjos que estão em volta. Na verdade, é como se eles segurassem o mundo. Por isso que a igreja acabou depois adotando o mapa de Ptolomeu. Essa é uma projeção, se eu não me engano, é a projeção de Good, que mostra os oceanos, tá? E, na verdade, aqui é o tipo de projeção cartográfica, que agora acaba não entrando na nossa aula, que seria a projeção azimutal, cônica e cilíndrica. A que nós usamos é essa aqui na sala de aula, tá? Na Idade Média, você tem um textinho lá da apostila que fala sobre o Orbis Terrarum, que é um mapa em forma de T, porém ele é um O, que seria esse aqui. Na verdade, seria a Terra Santa, né, que seria Jerusalém, e os outros oceanos aqui. Aqui você tem oceanos, a Ásia como continente maior, Europa e África. É o Orbis, cadê o nome dele? Orbis Terrarum, que é o mapa T em O. Ou seja, a Terra Santa está no centro. Se a gente dissecar esse mapa, você vai ver que Jerusalém está aqui e existem determinadas coordenadas sobre ele. Tá? Na semana que vem, nós vamos começar a trabalhar com a rosa dos ventos. Então, eu vou ensinar para vocês os pontos cardeais, os pontos colaterais. Porém, isso é um pouquinho da história da cartografia para vocês. Tá? Houve o Mercator, tá? Que ele, no Renascimento, ele vai trazer um mapa diferente. Esse aqui é o mapa de Mercator, onde ele vai trazer para nós o hemisfério sul com um pouquinho mais de grandeza e o hemisfério norte com menos. Vai entrar em disputa com o Peters, né? Vai ter o Peters, o Mercator. Algumas famílias portuguesas vão ajudar na elaboração de mapas. Aí vão fazer plantas das cidades, vão ver o quão importantes são essas plantas. Os maias, os astecas e os árabes também têm a sua contribuição com manuscritos, detalhes da cartografia, principalmente envolvendo planetas. Tá? Porém, agora a gente precisa focar nas nossas atividades. Tá? Depois desse foco que nós tivemos um pouquinho a mais sobre a história dos mapas, que vocês também vão ver naquele vídeo, agora eu preciso de vocês. Tá? O slide está aqui, tá? Fui mostrando slide por slide para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história dos mapas. Vem desde os homens das cavernas a ideia de se construir um mapa. E agora fico aguardando o roteiro até sexta-feira, tá? Não se atrasem, não fiquem perdidos, me procurem, tá? Eu não consigo responder de manhã, geralmente só consigo responder à tarde e à noite. De manhã eu estou em outra escola, tá? Mas, por favor, eu estou vendo poucos acessos e eu preciso de vocês, tá? Essa é a segunda parte do primeiro roteiro de 15 dias que o professor mandou. Semana que vem tem outro vídeo explicando o que nós vamos fazer. Lembrando que as nossas aulas são de quinta e sexta-feira. Quero fotos do caderno do aluno, tá? Quando eu falo caderno do aluno, gente, ó, esse aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, que eu mostro para vocês ali, tá? E fotos do caderno de vocês. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e qualquer dúvida me procurem e vou ficando por aqui, ok? Tchau, tchau.